A gente girar a nossa reportagem ao vivo no Jornal da Manhã, direto para Brasília. A Uber pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda todo o processo que discute vínculo trabalhista da plataforma com qualquer motorista. O Bruno Silveira tem detalhes para a gente. Diga lá, Bruno, bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você, para a Lívia, para os colegas, para quem está nos acompanhando. Pois é, ontem a plataforma pediu ao STF para suspender esses processos enquanto a Suprema Corte não toma uma decisão final sobre esse tema. Na semana passada, os ministros entraram ali em maioria para formar a chamada repercussão geral, que é um mecanismo adotado pelo Supremo que vai servir como um norte nas decisões da Justiça nas instâncias inferiores, então no Superior Tribunal de Justiça, na Justiça do Trabalho. Então a Uber pediu ao STF para suspender esses processos enquanto a Suprema Corte não toma uma decisão sobre essa repercussão geral. Os ministros ainda precisam marcar esse julgamento para julgar no STF se existe ou não esse vínculo de trabalho entre os motoristas e a plataforma. E aí, tudo isso acontece no meio, então, do anúncio do projeto de lei do governo para regulamentar, então, esse trabalho dos motoristas de aplicativo. A Uber explicou que trata-se, então, de uma regra processual que visa resguardar a prolação de decisões conflitantes com o entendimento que será fixado pela egréria corte. Falando sobre a repercussão geral, é um consectário lógico e natural do princípio da isonomia para assegurar que todos os processos afins em trâmite no Poder Judiciário recebam o mesmo tratamento. Segundo um levantamento do Judiciário, cerca de 17 mil processos na Justiça brasileira tratam sobre essa questão de vínculo entre motoristas de aplicativo e plataformas. Na Justiça do Trabalho, essas causas estão sendo dadas como ganhas para os motoristas. Então, a Justiça do Trabalho está reconhecendo esse vínculo entre o motorista e a plataforma. Mas no Supremo, a história já é um pouco diferente, porque em dezembro do ano passado, a segunda turma do STF julgou um caso que não haveria vínculo entre os motoristas e as plataformas. Além disso, outras decisões individuais de ministros do STF no plenário também negaram esse vínculo. Então, o STF vai marcar esse julgamento para decidir, então, dentro dessa repercussão geral, que vai nortear todas as decisões nas instâncias inferiores da Justiça brasileira, se existe ou não esse vínculo de trabalho, enquanto aqui no Congresso, esse projeto de lei entregue ontem pelo governo, ele vai tramitar aqui entre os parlamentares. Ele está em regime de urgência, então tem que tramitar pelas duas casas aqui do Congresso. Se ele for aprovado pelo Congresso Nacional, aí esse projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo e a relação com as plataformas, ela tem 90 dias, então, para entrar em vigor. Então a gente vai seguir acompanhando esses dois casos, essas duas frentes sobre o mesmo tema. Aqui no Congresso, sobre a legislação, a regulamentação dessa questão dos motoristas de aplicativo e das plataformas, e também como que vai decidir o STF, se existe ou não vínculo entre motoristas de aplicativos e as plataformas de transporte de pessoas aqui no Brasil. Colombo. É isso aí, como lembrou o Bruno, o governo sugeriu ao Congresso, vai mandar para o Congresso um projeto de lei que diz que não há vínculo empregatício entre o motorista e o aplicativo, embora exista a necessidade de pagamento mínimo, ninguém vai poder receber menos do que um salário mínimo por mês, tem carga horária máxima, 8, se houver negociação sindical, no máximo 12 horas do motorista pendurado no aplicativo por dia, não há necessidade de atender a um aplicativo só, ele pode atender a corrida que bem entender, que for mais vantajosa para ele, não há vínculo, embora haja aí alguma responsabilidade, pagamento de contribuição previdenciária também, enfim, vamos continuar acompanhando a discussão no Supremo e no Congresso.